Muito bem, estou aqui no provimento de conteúdo da retaguarda, onde nós temos aqui os vários blocos, né, que nós estudamos, tá? O levantamento de requisitos dos módulos da retaguarda. E aqui no bloco administrativo eu tenho o BI, o Business Intelligence. Tem um fórum apenas para ele, tá aqui. Vou entrar nesse fórum. Aqui nós temos primeiramente o artigo T2TI. Nesse artigo nós fornecemos alguns conceitos, né? Você vê que tem uns posts de alguns colegas aqui falando sobre os conceitos de Data Warehouse, Data Mine, Data Mine, né? Mas o interessante é que você leia a princípio o artigo que foi preparado, tá? O artigo ele vai trazer aí algumas explicações sobre o tema, né? Veja que é um artigo até um pouquinho extenso, de 21 páginas, né? Comparado com os demais artigos da T2TI. E ele vai falar um pouco sobre o BI, tá? Aí as informações do que é dado, o que é informação, a classificação dos sistemas. Aí vem aí o Data Warehouse. Traz os conceitos do que é OLTP e do que é OLAP. Importantíssimo você conhecer esses conceitos, tá? O que são data marts. Aí, ó. Depois ele vai se aprofundar nesses conceitos que eu mencionei anteriormente. O que é o OLAP, por que ele surgiu, quais são as características, qual é a diferença entre OLTP e OLAP, né? Resumidamente, o OLTP são as tabelas de um banco de dados transacional, aquelas tabelas que estão relacionadas umas com as outras, normalizadas, tá? E o OLAP são tabelas que não estão normalizadas. Os dados eles estão agregados, muitas vezes repetidos. É um banco onde os dados eles estão ali para pesquisa, para consulta, para facilitar a consulta. Não existe, inclusive, relacionamento entre as tabelas normalmente, tá? Daí vem o data mine e a conclusão, né? Tá? Muito bem. Então é isso. Esse é o primeiro passo. Dá uma lida nesse artigo para você entender os conceitos, tá? Se bem que aqui neste treinamento, durante as videoaulas, nós também veremos muitos conceitos, tá? Isso é um assunto onde exige muito estudo, tá? Se você vai trabalhar com isso, você precisa estudar muito, né? Inclusive os algoritmos, alguns deles não são de fácil compreensão, ok? Você precisa estudar, precisa se dedicar para compreender como a coisa funciona, e daí é que você vai entender como aplicar cada um dos algoritmos dentro da sua aplicação. Bom, depois de lido o artigo, nós temos o documento de visão. O documento de visão ele é feito com base no artigo, tá? Então ele vai trazer um resumo daquele artigo, né? É o que você mostraria para o seu cliente, o que você mostraria para a sua equipe, tá? Para eles terem uma visão da aplicação, tá? E lá no finalzinho nós já temos aqui os requisitos desejáveis da aplicação. Como nós também trabalhamos com alguns conceitos de desenvolvimento rápido, né? Nós pegamos aqui alguns artefatos do Scrum. No caso, o Product Backlog e o Sprint Backlog, tá? O Product Backlog é feito pelo gestor, com todos os requisitos que ele quer, e o Sprint Backlog seriam os requisitos do Product Backlog em vários entregáveis da aplicação, tá bom? Então vamos abrir logo o Sprint Backlog. No nosso caso, nós só temos um, porque nós faremos apenas um módulo aqui para o treinamento. Vamos dar uma olhadinha aqui nos requisitos. Primeiro requisito, criação de um DW, né, de um Data Warehouse ou Data Warehouse, ok? Para armazenar os dados que são utilizados no nível estratégico. Você vai ver que nós já temos tabelas OLAP dentro do nosso banco da retaguarda. Eu vou explicar para você como essas tabelas funcionam, tá? Quando você compreender o conceito, então a partir daí você pode criar vários DWs de acordo com a sua necessidade. Data Mine é ferramenta para ajudar a minerar os dados contendo informação gerencial, né? Você vai ver que nós temos também já uma ferramenta que pega dados da frente de caixa e joga na retaguarda de uma forma que esses dados possam ser utilizados no nível gerencial, tá?
Não é uma ferramenta de data mining, né? Na verdade é uma ferramenta de sincronização, mas com base nisso você pode criar uma ferramenta de data mining ou pode utilizar ferramentas que já existem no mercado para minerar dados dentro do banco de dados do ERP. Algoritmo a priori é que nós entramos nos algoritmos, né? Esse algoritmo a priori é aquele que ele verifica se um produto sempre sai com outro, tá? Daí ele traz uma percentagem, né, que nós podemos definir, ok? E com base nessa percentagem, o nível gerencial da organização pode tomar decisões como, põe a banana perto do feijão porque eles sempre saem juntos. Se nós temos 1000 vendas, em 80% das vendas o feijão, quem compra feijão compra banana. Então tá aí, ele toma a decisão de colocar esse produto perto um do outro. Tá? O a priori serve para isso aí. Então nós temos o Camins, ele classifica informações de acordo com os próprios dados, serviria, por exemplo, para segmentar clientes, para oferecer descontos e outros benefícios com base nos pedidos desses clientes. Temos o algoritmo Time Series, trabalha com predição de valores em uma série temporal. Daí o exemplo aqui seria prever a quantidade de venda de um determinado produto. Temos a árvore de decisão, né, gerar a estrutura de uma árvore para ajudar na classificação e predição de amostras desconhecidas. Exemplo, com base em contas recebidas, analisar a probabilidade de cliente em determinada faixa de idade atrasar o pagamento. Seria um exemplo dessa árvore de decisão. Tá? Ele tende a prever acontecimentos com base em dados que já existem. Classificação bayesiana, fazer a classificação estatística calculando a probabilidade de uma amostra desconhecida pertencer a uma possível classe. Exemplo, prever se um cliente será inadimplente ou não. É parecido com a árvore de decisão, tá? Esse algoritmo aqui. Daí temos a regressão linear, né? Ele é utilizado para prever valores em cima de uma determinada série de dados. Exemplo, prever a quantidade de produtos vendidos quando mesmo atingir determinado valor dentro de uma série histórica. E aqui nós temos o CubeOLAP, montar um CubeOLAP definindo um problema exemplo com uma tabela FATA e suas dimensões. Pronto, nós vamos fazer um exemplo desse. Vamos apresentar uma ferramenta para montar o CubeOLAP, mas o CubeOLAP ele pode ser montado até mesmo no Excel. Né? Nós vamos mostrar isso aí para você. Nós vamos abordar vários desses algoritmos, na verdade o único que nós não vamos abordar, que vai ficar como um exercício para você pesquisar, é esse aqui, ó, o Time Series, tá? Apenas o Time Series fica já de cara aqui como um exercício para você pesquisar. Mas deixe para pesquisar sobre ele depois que você vê como é que esses outros aqui funcionam, tá? Nós vamos mostrar o funcionamento, a teoria e a prática de cada um deles. Daí o Time Series fica para você dar uma pesquisada, para você ver como é que ele funciona e de repente desenvolver também dentro da sua aplicação, se for o caso, tá bom? É isso então. Esses são os nossos requisitos, são eles que nós vamos abordar agora no treinamento a partir de então.